Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos discutir um pouco sobre a questão do filme Aquaman e a crise climática. Pode parecer um título meio estranho, até porque você pode estar pensando: Tirão, você vem aqui discutir temas das ciências humanas com um pouco mais de profundidade para a gente sair do senso comum. E o filme do Aquaman, ele tem um objetivo mais de entretenimento, quer dizer, fazer uma grande vendagem de bilheteria, e por isso ele não seria adequado para você discutir profundamente. Mas qual é a diferença do Aquaman para outros tipos de filme? Por exemplo, existem filmes, né, ainda que tenha essa questão de ganhar dinheiro, né, de fazer venda de bilheteria, ele também tem outras preocupações, como preocupações estéticas, né, crítica social, o aprofundamento de determinados temas da sociedade, uma narrativa mais densa, que está muito longe de um filme de entretenimento, que visa muito mais efeitos cinematográficos, efeitos especiais, que despertam aquela sua interação com o filme. Uma narrativa simples, né? Que normalmente acontece nesses filmes de entretenimento, são filmes muito movimentados, com muitas cenas de lutas, explosões, etc. E realmente é divertido de se ver, que não acontecem nesse filme de mais artístico, digamos assim, né? Não sei se seria a expressão mais correta, né? Se tiver alguém que seja da área de cinema, comenta aí como que a gente deve classificar. Mas a grande questão é o seguinte: no filme Aquaman, a gente tem uma discussão séria sobre crise ambiental, crise climática, tudo que está na sociedade. A gente precisa pensar o seguinte: o entretenimento, a informação, ela também expressa determinadas discussões que estão na superfície da sociedade, obviamente. Você pode discutir uma coisa que fica ali no senso comum, você não aprofunda muito, que quem aprofunda muito mais normalmente é a academia, mas também existem, vamos dizer assim, ele dá o start de determinadas discussões e preocupações que estão na sociedade de uma maneira geral, mesmo que seja para quem produz o filme. E os filmes de entretenimento vêm ganhando, né, por mais que não tenha uma narrativa profunda sobre isso, ele dá uma pequena pincelada sobre determinados temas. Eu fiz um filme sobre o Homem-Formiga, o último que ele lançou, uns vídeos atrás, se você procurar no meu canal no YouTube ou no Instagram, vocês vão encontrar uma discussão lá do Homem-Formiga. Mas no caso do Aquaman, o que ele começa a discutir na crise climática? Como que isso aparece? Primeiramente, a crise climática, qual é o grande impasse dela para a gente ter essa discussão? Qual é, por exemplo, se a gente acompanha o presidente Lula nas conferências internacionais falando sobre a crise climática, o que surge? Ele cobrando dos países do capitalismo avançado que eles o quê? Promovam mais crédito, dinheiro, né, propriamente dito, para os países em desenvolvimento não precisarem fazer a mesma coisa que eles fizeram, que foi a questão do quê? Do desmatamento, né? E a gente sabe que os países do capitalismo avançado, eles praticaram ao longo do século XIX e XX práticas imperialistas, quer dizer, aquele Estado que domina outros povos através da coerção econômica ou da violência para expropriar esses outros territórios da riqueza e ele realizar uma acumulação de capital. Os países europeus, mas os Estados Unidos, Japão, em alguma medida, realizaram isso. E eles, para a crise climática, eles têm que pagar essa conta. É o que o Lula vem falando de neocolonialismo verde, que é o seguinte: eles cobram que os países em desenvolvimento e mais pobres encontrem, vamos dizer assim, alternativas mais sustentáveis tecnologicamente para promover o seu desenvolvimento, mas eles não têm nenhuma ajuda. Eles não dão nenhuma ajuda. Quando isso acontece, eles não fornecerem nenhuma ajuda para os países em desenvolvimento, o que acontece? Os países já estão na fronteira tecnológica. É muito mais fácil para eles realizarem, vamos dizer, essa transição para uma economia verde do que os países em desenvolvimento. Logo, se a gente está falando, a gente entender que a Terra é o nosso único lar, eles também têm que se envolver nessas discussões de como promover o desenvolvimento dos países que estão em desenvolvimento ou os países que são extremamente pobres, até porque os países que são extremamente pobres, muitas vezes, foram afetados diretamente pelas práticas imperialistas do século XIX e século XX. Tá bom, Tirão, eu entendi essa discussão que você já fez em outros vídeos, mas aonde que está isso em Aquaman? Em Aquaman você tem o seguinte:
O Aquaman, ele, nesse filme, ele é o rei de Atlântida, e Atlântida controla, vamos dizer assim, outros reinos, né? Vamos dizer assim, existe um conselhão lá que eles tomam iniciativas para entender como manter a vida lá no mar, a sua relação com a superfície, e sua relação com a superfície é o quê? Eles permanecerem escondidos. E a interferência dos seres humanos na superfície começou a ser grande a ponto de que começar a afetar a vida nos mares. E eles falam o seguinte: olha, não, a gente tem que exterminar esse pessoal daí de cima para a gente, vamos dizer assim, recuperar os nossos oceanos, nossos mares, etc. A questão climática. Como nós somos mais desenvolvidos, nós podemos fazer isso. Então, os Atlântidas, na verdade, os reinos que compõem lá a Atlântida, eles são o quê? Os países do desenvolvimento capitalista avançado. E, no caso, as pessoas que moram em cima na terra, na superfície, são o quê? Aqueles países que estão em desenvolvimento. Né? Então, eles fazem o quê? Esses dois blocos. De um lado, os países que são avançados tecnologicamente. Na vida real, são o quê? Os países do capitalismo avançado. No filme, são quem? As pessoas que moram nos oceanos. E os países subdesenvolvidos, que a gente está falando aqui, no mundo real, América, a Latina de uma maneira geral, África, parte da Ásia, esses países, no caso, que compõem o subdesenvolvimento, que precisam de ajuda tecnológica, de crédito, financiamento, etc., seriam o quê? Os povos na superfície no filme. Então é essa discussão que eles vêm colocando. E eu acho que a gente vai ver cada vez mais a expressão no cinema de questões que são pertinentes na sociedade, fruto da organização dos movimentos sociais, colocado o quê? Nos cinemas para cada vez mais ampliar uma discussão mais densa. Ainda que um filme de entretenimento não tenha uma narrativa tão grande e densa sobre isso, eu acho que isso vai acabar acontecendo em alguma medida. Então era isso que eu queria falar com vocês. Um abraço, até a próxima. Pense com as ciências humanas. Qualquer coisa aí, comenta aí embaixo. Um abraço.